Oi, isso aí, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Esse é o material disponibilizado na nossa EBD do último domingo. E como não foi possível fazer a gravação no momento da execução da escola bíblica, a gente separou esse momento para disponibilizar o vídeo para você. Tá bom? Então espero que você seja abençoado por ele. Tá bom? Deixa eu fazer a transição aqui, diminuir o meu tamanho. Isso agora você está me vendo um pouco melhor. Eu vou liberar os slides para a gente poder conseguir acompanhar, tá bom? Hoje o tema da nossa escola bíblica é a igreja e os últimos dias, né? Como a igreja precisa se comportar no meio das situações que vêm ocorrendo. O texto que foi escolhido é Mateus 24:14, que dizia: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. De uma forma geral, o início do século XXI foi caracterizado por uma época de prosperidade na Europa e nos Estados Unidos, seguido de uma forte recessão que teve início em 2008 pela Primavera Árabe na África. Também foi caracterizado pelo rápido crescimento da economia da República Popular da China, que se tornou a segunda maior economia depois dos Estados Unidos. Também pela ascensão da esquerda na América Latina, assim como seu declínio a partir do final da década de 2010. Os países da América Latina sendo tomados aí pelo comunismo. A estimativa para o meio do século é que a maior parte da economia global estará concentrada nos países conhecidos como BRICS: Brasil, Rússia, Índia, República Popular da China e África do Sul. Aqui a gente já vai conseguir entender muito dos conflitos que existem e muitas das disputas que existem no que se trata no âmbito da mídia, no âmbito dos jornalismos por aí, e da questão de compra, venda, comércio, como ele está girando, os interesses pelo nosso país. Neste século, o mundo ocidental caracterizou-se principalmente pelo secularismo, e a definição de secularismo é o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens, o sistema político que separa a religião do Estado e das instituições governamentais. Em escala global, a gente verifica o aprofundamento do processo da globalização da economia e da informação, potencializado sobretudo pela revolução digital, que, embora tivesse início ainda no fim do século XX, ela tornou-se efetivamente uma revolução no século XXI. Só para a gente poder parafrasear um pouco do que a gente estava falando ainda acerca da religião e Estado, tudo isso aqui é uma interpretação da frase de Thomas Jefferson, que disse que há uma muralha enorme entre a religião e o Estado. De maneira alguma ele estava separando os dois, visto até porque tudo isso é uma herança. Boa parte do que a gente está vivendo hoje, a gente poderia colocar em mais de 80% do que a gente vive hoje nos nossos sistemas de organização, é a herança da reforma protestante. Então não dá para separar a igreja do Estado. No mundo teológico, algumas informações passam desapercebidas por nós, porque na maioria das vezes a gente se dedica mais à catequese e nos esquecemos dos ciclos onde o evangelho está inserido. Isso é um grave crime que a gente comete, de imaginar que tudo que acontece entre as quatro paredes do templo é a verdade absoluta da vida. E a gente se esquece que Deus enviou Jesus para morrer pelo mundo de uma maneira universal, mas para salvar aqueles que o confessassem por fé, e aí de uma maneira predestinada. Algumas décadas, por exemplo, a gente não discutia a política e a religião, que são assuntos que fazem parte do nosso cotidiano hoje. E engraçado que Charles Spurgeon tem uma frase célebre dele que diz que só os tolos acreditam que política e religião não se discutem, e é por conta disso que os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Na análise de Spurgeon, a não discussão do que a política, qual o papel da política na sociedade, permite que ladrões entrem lá. E a nossa falta de conhecimento bíblico permite que falsos profetas entrem no nosso meio e assumam o lugar de pregar. Eu já falei sobre isso, a separação da igreja e Estado é uma doutrina política e legal
que estabelece que o governo e as instituições religiosas devem ser mantidos separados e independentes uns dos outros. Essa expressão ela passou a ser mais frequente por causa do secularismo que eu já acabei de falar, né? E a ideia da separação igreja e Estado é dar uma pseudo-liberdade religiosa, enquanto o governo toma as possessões dele. Vale lembrar que no caso do Brasil, né, o conceito de liberdade religiosa é defendido pela nossa CF, no artigo 15, no artigo 5º, aleluia, no artigo 5º, no inciso 6º, né, onde está escrito que estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Né, nós temos uma Constituição que defende o Estado laico de direito. Importante a gente deixar bem claro que não é um Estado laicista, é um Estado laico. Então não há uma... Por mais que o Estado laico não defenda uma religião soberana, é importante dizer que o Brasil é a segunda nação cristã do mundo, a maior nação cristã do mundo, tendo como profissão de fé o catolicismo, baseado no costume judaico-cristão. Tá? Nesse processo da revolução digital, veio a velocidade das informações e a gente passou a cruzar alguns mundos, e eu quero trazer algumas coisas que vão abrir um pouco a mente da gente acerca das realidades, tá bom? Vamos falar um pouco do mundo tradicional. O que é o mundo tradicional? O mundo tradicional é um mundo que a gente vivia antes da era digital. É um mundo onde todo mundo, né, onde o conhecimento era fixo, então tinha conhecimento quem lia mais, tinha conhecimento quem absorvia mais, quem mantinha mais esse entendimento, tinha conhecimento quem era dado, quem tinha conhecimento para compartilhar. O conhecimento não estava em todo lugar, então ele estava em pessoas, né? Então é importante a gente saber disso. Então, no mundo tradicional, o conhecimento é fixo, porque nós estamos na era da transmissão. Quem tem o conhecimento passa, e quem não tem recebe de quem tem. No mundo tradicional, o conhecimento é fixo, pois nele estamos na era da transmissão. E na era da transmissão, eu passo o conhecimento para quem eu quero, e o conhecimento não está em todo lugar, ele está em uma pessoa. Os conhecimentos gerais aqui, nessa ideia de mundo tradicional, eles devem ser cumulativos. O que é isso? Tudo que sabe-se ao redor, a ideia de mundo, ela deve ser acumulada. Então, se eu quero uma informação de um outro país, de uma outra situação, eu preciso ler, eu preciso absorver, e daí as bibliotecas fazem sentido. Daí os avós fazem sentido. O cabelo branco, né, as experiências da vida fazem sentido. A ideia de um professor bem qualificado na sala de aula faz sentido. A ideia de um aluno fazendo perguntas corretas acerca da vida faz sentido. Na ideia do mundo tradicional, tudo isso tem sentido. E por isso, quem sabe mais e tem a maior quem tem a maior quantidade de informação. Não é quem aparece mais, não é quem está mais em destaque. Se você fizer uma análise nos prêmios Nobel que já foram recebidos há 30 anos, de 30 anos para trás, você vai perceber que eram gênios que recebiam o prêmio Nobel, eram pessoas que se dedicavam a vida ao estudo, ao aprendizado, e que eram reconhecidas pelos seus esforços. Por conta desse mundo tradicional, seu mundo onde o conhecimento é acumulativo, as pessoas são mais firmes nas suas opiniões e as situações são mais sólidas. Então essa ideia fluida, essa ideia líquida, essa ideia miscigenada de influência em uma situação a ponto de me fazer mudar rapidamente de opinião, isso não existe no mundo tradicional, e a gente está falando isso até a década de 90, mais ou menos, que é quando começa a inserção de muitos aparatos tecnológicos. Até essa época, até esse período, o mundo ele era completamente seguro, ainda que tivesse algumas inseguranças, as sociedades eram mais seguras, os relacionamentos eram mais sólidos, e prevalecia, por exemplo, a sinceridade, a honestidade, o
caráter, vocês costumavam ouvir as pessoas dizer, ali está um homem de caráter, aquele homem é muito inteligente, né? Aquela pessoa muito sábia, olha, você pode vender para ele, porque ele é um cara correto, ele cumpre o que ele fala, as situações eram muito mais sólidas. E por conta da situação ser mais sólida, os relacionamentos eram mais duradouros. Então a pessoa pensava muito antes de fazer uma coisa errada, porque ela sabia que o conhecimento estava numa pessoa, não estava em qualquer lugar. E porque as pessoas absorviam conhecimento, as pessoas não iam se esquecer facilmente dos erros. Então não iam perdoar mais. O mundo era mais duro nesse sentido. As leis tinham um pouco mais de peso. E aí os méritos, obviamente, a representação era uma representação dos esforços. Você sabe bastante, então te dá uma medalha. Você trabalhou bastante, você tem um prêmio. Você é uma pessoa de destaque, então você merece um reconhecimento. Mas, como a gente está falando de transição, esse mundo ele se tornou transitório. Por quê? Porque veio então uma sigla VUCA do inglês, e eu já vou explicar isso. Isso foi um anacronismo criado na década de 90 que reproduz a percepção que o mundo passou a ter com o avanço da era digital. Quando no mundo tradicional todo conhecimento estava em uma pessoa, no mundo VUCA, que é esse mundo VUCA aqui, dessa sigla, desse anacronismo, nesse mundo as informações começam a ser colocadas dentro de um dispositivo, e esse dispositivo está em alguns pontos estratégicos, e quem precisa agora da informação, ele não tem apenas a informação do mundo tradicional. Ele tem informação do mundo tradicional e ele tem também a informação que está em qualquer lugar, que pode estar em alguma pessoa, que pode estar em um lugar específico ou pode ser acessado por um computador. Então esse mundo, por conta dessas coisas, esse mundo passou a ser volátil. Então o V do mundo VUCA é volátil. Volátil, a opinião passa a mudar facilmente e ela é inconstante e volúvel. Né? Um mundo onde a informação ela não está segura em uma pessoa, as opiniões mudam facilmente. E aí é a questão da valorização do estudo, do aprendizado. Né? Nesse mundo VUCA, o U é de incerteza, de dúvida, de hesitação, de imprecisões e de indecisões. Engraçado, né? Quando alguém tem conhecimento, quando a pessoa está segura, a personalidade está formada, ela consegue opinar melhor sobre um assunto, ela consegue dar certeza acerca de ela tem a convicção, ela apresenta mais fortemente a convicção dela acerca de um determinado assunto. E já nessa percepção de mundo nos anos 90, por conta do avanço tecnológico, as pessoas já não tinham mais essa segurança. Elas começaram a se tornar instáveis, duvidosas. Também, por conta disso, o mundo começou a ter uma complexidade maior de viver. Se tornou um lugar difícil, confuso, complicado. Por quê? Tinha gente que tinha informação, tinha gente que não tinha. Por conta disso, passamos a ter relacionamentos sólidos e relacionamentos instáveis. Passamos a ter pessoas constantes e pessoas inconstantes. Pessoas honestas e pessoas mau caráter, com um avanço assim absurdo. E o mundo se tornou um lugar complicado de viver. Também a gente vem para a última parte da sigla, por conta de toda essa delicada mudança que aconteceu, o mundo passou a ser um lugar ambíguo, sem clareza de opinião, sem a firmeza, sem convicção. Então quando alguém, até os anos 90, dava, não, é assim e acabou, e já dos anos 90, bom, eu quase consigo te garantir que é assim. Não, na verdade eu não tenho muita certeza, mas fulano falou, eu acho que eu li em algum lugar, não, eu acho que eu vi essa informação em algum lugar. Isso deve ser muito bom para você ouvir tudo isso, né? Isso está muito próximo da gente nos dias de hoje, né? E aí o que acontece, a realidade bíblica, ela é traduzida para a gente, né? A Bíblia mostra como nós estamos, né? Andando, tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele nos faz cambalear como bêbados, que é Jó 12:25, né? No mundo VUCA, o conhecimento é digital e ele pode estar em qualquer lugar. Olha que transição interessante, né? O conhecimento estava numa pessoa, agora o conhecimento está num lugar. Como estava numa pessoa, você vai ter relacionamento com essa pessoa para receber dela o conhecimento. Agora, como esse conhecimento está em algum lugar, e esse lugar é digital, se eu tiver uma parada digital, eu tenho o conhecimento sem ter relacionamento com a pessoa. Então o conhecimento pode estar em qualquer lugar. E aí os conhecimentos gerais, eles passam a ser transitórios. Você tem, legal. Você não tem, que diferença faz?
eu acesso em algum lugar e eu fico sabendo. Eu quero saber, por exemplo, sobre a Guerra dos Canudos. Eu acesso o Google e ele vai me dar toda a informação. Eu não preciso mais do professor bem informado na sala de aula. Aquela única pessoa que vai ser a fonte do saber. Ele perde a importância nessa percepção de mundo. E quem sabe mais é quem está mais atualizado. Vou tentar me explicar para você por que a igreja precisa estar atenta a isso, porque a gente constantemente tem conflitos dentro da igreja, dentro do mundo, do nosso mundico fechado, né? Onde a gente acha que tudo é incrível. Eu estou parafraseando a música do Skank, né? Aqui nesse mundinho fechado tudo é incrível. Nesse mundo incrível da igreja, a gente tem dificuldades de relacionamento, porque a gente esse conhecimento vasto da Bíblia, que deveria estar em nós. Esse conhecimento agora ele está em todo lugar. As pessoas têm Bíblia no YouTube, tem Bíblias no Google, tem Bíblia no Face, tem Bíblia no smartphone, tem Bíblia no computador. Elas têm acesso a milhares de conteúdo diariamente. Então, por causa disso, as pessoas já não valorizam mais o seio da igreja. A nossa batalha teológica contra os desigrejados agora, ela se transforma quase que fútil, porque não há necessidade de lutar contra uma coisa que já se tornou uma realidade comum para todo mundo. As pessoas hoje em dia não querem vir para a igreja, não é só porque não amam a igreja, é porque tudo que a igreja vai informar, com uma tecla ele consegue acessar. E aí é mais crente quem está mais atualizado acerca da Bíblia. É mais crente quem vê mais pregação durante a semana do que quem vem no domingo para ouvir uma escola bíblica ou para ouvir um sermão do seu pastor. Olha que interessante que Provérbios 15:14 diz que quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Né? Salomão, sendo um homem sábio, ele escreve isso. Ele diz, olha, o sábio ele sempre procura aprender. De qual maneira? Não importa se é da maneira mais ruim, da maneira mais difícil, mas ele está sempre disposto a aprender. Por conta de um mundo complexo, ambíguo, delicado, duvidoso, as situações se transformam em situações híbridas. O que é isso? O líquido se mistura com o sólido. E eu já não tenho tanta certeza. A pessoa diz que vem, será que vai vir mesmo? Não, a pessoa diz que fez, e você diz, será que fez mesmo? Acontece muito, né, na obra social. A pessoa diz que deu uma cesta básica e diz assim, poxa, rapaz, me manda a foto aí que eu preciso ter certeza. Você percebe como a gente fragilizou as situações, elas perderam o significado dela? E por conta disso, os relacionamentos são instáveis. Aquilo que eu estava dizendo, né, como a informação já não está em uma pessoa, está em um lugar, eu já não preciso de relacionamento com a pessoa para obter o conhecimento que ela tem para poder me passar. Logo, ter relacionamento com a pessoa ou não é de acordo com aquilo que ela vai me dar, além daquilo que eu preciso. Então a informação que era o elo de relacionamento entre eu e ela já não é mais. Agora você consegue entender, por exemplo, o desprezo pelo professor, né? O desprezo pela maestria, o desprezo pelo ensino. Porque o que o maestro tem diferente de mim? Ele acessa a internet, eu também acesso. Ele tem um diploma? Isso não quer dizer nada. Eu acesso a internet, eu tenho a mesma capacidade que ele. E aí os relacionamentos se tornam instáveis, né? O relacionamento pastor e ovelha, eles se transformam em instável também, porque o pastor tenta exortar a ovelha no âmbito da igreja, tenta exortar um membro no âmbito da igreja, ele não consegue, porque o membro olha para ele se perguntando, o que ele tem de diferente de mim? Só porque ele é pastor? A gente escuta isso constantemente. Só porque o senhor é pastor, o senhor pensa que o senhor pode falar. Então, só porque eu sou pastor, eu sou a pessoa ideal para falar. E por conta disso, né, os méritos já não são em quem tem o conhecimento. Os méritos são de ordem indicativa. Então digo, aquele ali tem mérito, aquele lá tem mérito, aquele lá sabe mais, aquele lá sabe mais. Não importa se ele estudou. Se ele conseguiu fazer a prova, tá bom. Não importa se ele veio todos os dias na aula. Se ele estava na hora da chamada, tá bom. Não importa se ele vem em todos os cultos. Se ele está com a Bíblia debaixo do braço e está pregando, ele é cristão. Percebe como é importante a gente observar isso? E aí Romanos 1:26 declara o pecado do homem, dizendo, olha, por isso Deus os abandonou a paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Olha que interessante isso aqui. Eu gosto de ler um versículo antes que diz que porque não reconheceram Deus como Deus e o transformaram em figura de homem, de réptil, de ave. E porque fizeram isso, não reconhecendo Deus, na postura de Deus, não reconhecendo o caráter, a moral de Deus, a estrutura de Deus, a maneira com que Deus pensa, os ensinamentos, a organização, as leis, os governos, como Romanos 13, porque a gente não reconhece isso de Deus, porque as pessoas não reconheceram, Deus abandonou essas pessoas a paixões infames, abandonou as paixões dos seus próprios corpos, aquilo que eles querem fazer. E aí, até mesmo as mulheres mudam o uso natural no contrário da natureza. Eu entendo isso aqui, isso é uma interpretação particular minha, que tanto isso como o homem deitar-se com o homem, também é uma maneira de Deus condenar o homem. Ele não castiga o homem, ele deixa o homem fazer o que o homem quer. E aí, o homem não tem limite, a carne é caída e ele vai pecar mesmo. Se nós vemos um mundo tradicional, onde toda a informação agora vai ser inserida em um dispositivo e aí a percepção de mundo vai mudar, com as informações todas em um dispositivo, a percepção muda novamente. Aí nós temos a percepção de mundo para o século XXI, que é o anacronismo BANI, o mundo Bunny, né? E no mundo Bunny, o que a gente tem é B de frágil, propenso a ofensas, vem do Brit em inglês. O A de ansiedade, de angústia. Tem o N de não linear, muitos caminhos e muitos destinos, desencadeando muitos finais. E eu tenho o I de incompreensível. Então, se até a década de 90 o mundo era estável, tudo era sólido, as pessoas falavam e cumpriam, da década de 90 até a entrada do século XXI, o mundo passou por toda aquela situação que eu te disse, complexidade, dúvida, mudança de opinião, ambiguidade, sem saber se pode confiar ou não pode. Aqui nessa percepção de mundo, as coisas pioraram em muito. Propenso a ofensas, quantos amigos você não tinha? Você podia simplesmente fazer uma brincadeira com ele, ele não ia se ofender. Hoje você já não pode mais fazer isso. Se você fizer, ele vai chamar você de algum nome. Existe um rótulo para isso. O mundo se tornou mais ansioso, né? Os streamers, o WhatsApp, as mídias sociais, a ideia de uma vida feliz, de um palácio, de ostentação se tornou tão palpável e tão acessível que o mundo se tornou mais ansioso e por conta disso mais angustiado. Também o mundo se tornou não linear. Se a ideia do pai era, olha, o meu filho nasceu aqui, ele vai ser um médico, ele vai criar a família. Agora o pai já não pensa assim. Por quê? Porque ele pergunta para o filho, o que você quer ser? E o filho vai dizer para ele, não sei ainda. É natural você perguntar para um jovem de 17 anos o que ele quer ser, quando ele terminar de crescer, porque ele já está no crescimento, e dizer para você, não sei ainda. E isso é um perigo incrível, e é uma mudança, uma percepção de mundo tão absurda, que o que deixa claro que eles já não são lineares, eles não são mais horizontais, eles não saem daqui e vão para lá, eles estão perdidos, né? Eles estão perdidos. E você pergunta para um rapaz o que ele quer ser, ele falou, eu quero ser um youtuber. E você pergunta para ele, por que você quer ser um youtuber? Ele falou, porque tem muitos seguidores e ganha dinheiro. Ele não está preocupado mais em ser um médico, porque até mesmo o conhecimento médico hoje pode ser acessível em YouTube. E por conta disso o mundo se tornou incompreensível. Muita gente ofendida, muita gente angustiada, muita gente perdida. O mundo se tornou incompreensível. É por isso que a gente tem dificuldade, né? E por isso que Paulo diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Ele fala isso para Timóteo. E ele diz isso em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Olha, vão vir tempos em que eles não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, eles vão juntar mestres para si segundo os seus próprios desejos. E aí é aquilo que constantemente a gente escuta no seio da igreja, né? Nosso pastor em particular, fala constantemente isso. Olha, o irmão não quer mais ouvir a gente.
Ele quer ouvir outra pessoa, então ele vai se juntar com aquele grupinho e vai ouvir aquilo, o outro vai ouvir lá, ele acha que eu estou errado, então ele vai ficar com que ele está certo. E aí começa uma multidão de seguidores, né? E é por isso que a gente tem essa realidade tão terrível na nossa percepção de mundo. No mundo Bunny, no mundo BANI, o conhecimento é tudo que alguém pode acessar. Essa realidade da igreja tem acabado com o sacramento das coisas, com a comunhão entre os irmãos, com o crescimento dos cristãos, com a maturidade cristã, com a espiritualidade e com o valor que a igreja tem na sociedade. O conhecimento aqui é tudo que alguém pode acessar. Então, imagine você que no mundo tradicional o advogado era quem advogava, o médico era quem tinha a receita na mão, o cientista estava na ciência, o astrólogo estava cuidando dos astros, o professor estava na sala de aula e as demais autoridades assim sucessivamente. Nessa percepção de mundo agora, as pessoas já não retêm mais o conhecimento, então a igreja ela não retém a verdade de Deus. Não é só ela que tem. O meu amigo do lado tem um grupo familiar e ele também prega a Bíblia lá e eu prefiro muito vezes ir lá do que ir numa igreja. Então, essa ideia de que o conhecimento está em todo lugar, embora ela possa ser excelente em algumas perspectivas, na perspectiva cristã, ela se transformou o fruto da indolência. E aí, conhecimentos gerais não são importantes, só os atuais. E aqui você consegue entender porque muitos crentes não querem estudar a história da igreja. Eles não querem saber da onde eles vieram. Aqui você consegue entender porque seu filho na escola tem dificuldade com história, ele não quer saber quem foi Pedro Álvares Cabral, ele não quer saber quem foi Mendes Sá, ele não quer saber quem foi Joaquim, o Tiradentes, ele não quer saber quem foi Tiradentes, ele não está preocupado com isso, ele quer saber quem é o youtuber atual, quem é a música que está tocando, qual é o fórum que ele pode discutir, é isso que ele quer saber. Aqui não tem prêmios para quem sabe mais. Aqui quem tem mais seguidores é o melhor. Percebe como a nossa percepção de mundo mudou? E ela mudou bruscamente, a gente não se deu conta. E a gente precisa se dar conta. Tem um livro aqui, eu tô com um livro aqui, ó. Acho que vai dar para você ver, ó. O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. E o pastor Richard Baxter, ele diz que ninguém pode cuidar de um rebanho sem cuidar de si mesmo antes. A preocupação que um pastor precisa ter em dar um alimento sólido para uma congregação ela é tão pesada, ela é tão responsabilidade, ela é tão difícil de manter às vezes, que quando você chega para conversar com a igreja, você percebe a igreja que ela não está preocupada se você tem conhecimento, ela não está preocupada se você tem alguma coisa para dar, ela só está preocupada, esse cara tem bastante gente seguindo ele, se tiver bastante seguindo ele, então ele é um cara bom de se ouvir. Ele está bem vestido, se ele estiver bem vestido, ele é um cara bom de se ouvir. A igreja é um lugar bonito, ela é um lugar fresquinho, eu não vou passar calor lá. Então, nessa percepção de mundo, não é quem sabe mais que tem valor, não é quem estudou muito que tem valor, não é quem aprendeu para ensinar que tem valor, é quem tem mais seguidores, quem consegue atrair multidão. E note você que no Evangelho, Jesus não estava interessado na multidão. Aqui Paulo diz assim, olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos de discernir e de entender como as pessoas estão pensando, tempo de avaliar a mente humana e chegar a um denominador comum e entender o porquê que eles estão da maneira que eles estão. Os homens vão ser desobedientes aos pais, eles vão ser ingratos, eles vão ser irreverentes, desafeiçoados e implacáveis. Todos esses anacronismos, eles são percepções comportamentais consequentes de avanços tecnológicos. Essas percepções, elas são refletidas em todos os âmbitos da intelectualidade, nos âmbitos sociais, políticos e espirituais. O apóstolo Paulo, ele dá características de como o caráter ia ser observado, como ia ser o caráter do homem nos últimos dias. Ele diz, olha, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-te desses. Uma frase do beato Francisco Palau, ele diz: vocês verão homens que se intitulam católicos, mas blasfemam como demônios e perseguem com furor o catolicismo. Vocês verão o diabo dentro do próprio santuário desafiando a onipotência de Deus, com blasfêmias proferidas diante dos seus altares. Vocês verão o povo católico e nele as abominações pronunciadas pelo profeta Daniel. Vocês verão o anticristianismo instalado no poder. E esse mundo bunny criou pessoas que aprendem sempre, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Embora a multiplicidade ou a multiplicação das informações e avanços devesse ser benéfico, o seu efeito tem sido contrário, pois tudo que ele representa tem um sentido vazio, inútil, inoperante no sentido intelectual. Muitos cristãos têm se posicionado de forma indiferente com os acontecimentos atuais que envolvem política, economia e educação. A introdução das ideologias de gênero, o ativismo feminista pelo empoderamento, entre outras iniciativas governamentais, tem marcado a perseguição inicial da igreja sem que ela se dê conta. É importante ressaltar que a igreja não promove ativismo político ou coisas do tipo. Todavia, é extremamente importante que ela não esteja apática aos acontecimentos, pois eles anunciam a volta do nosso Senhor Jesus. Uma igreja desatenta com o que está acontecendo ao seu redor é uma igreja dormindo acerca da volta de Cristo. É importante estar alerta. Mateus 24 diz assim, a partir do verso 9, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A visão do mundo atual sobre a igreja demonstra que o anticristo já atua sobre os filhos da perdição. Os valores híbridos do mundo atual definem a família, pessoa e gênero de acordo com o que pensam e não respeitam as ordens naturais da criação. As situações que a igreja tem sido alvo são consideravelmente maior em países que eram considerados liberais. As questões políticas têm sido fundamentais para o avanço de ideologias e instalação do governo global. Isso aqui é muito importante você saber. Com a era das conexões digitais, todas as informações em um lugar só, fica fácil de controlar o mundo a partir de um único ponto estratégico. Muito do que será o sofrimento futuro será em função da omissão da igreja e dos homens de bem nos dias de hoje. É lamentável muitos dizerem assim, pastor, o que acontece? Eu já sei que a Bíblia já declarou que isso vai acontecer e a gente não vai fugir disso. O que adianta a gente ficar lutando? Importante você saber que decisões que você toma hoje promovem o avanço da pregação do Evangelho e o aceleramento da volta de Cristo muito mais do que a sua omissão é capaz de produzir o cumprimento da profecia. Aliás, vale ressaltar que quando você se torna omisso, você faz parte da profecia. Só precisa lembrar em qual lado. Embora ainda sejamos livres para o culto, nossa segurança a qualquer momento pode ser tolhida de nós. Importante a gente saber que a gente ainda vive uma situação de democracia que nos permite isso aqui. Vão chegar dias onde nós não seremos permitidos falar dessa maneira. Será muito importante você ter guardado o conhecimento da Bíblia em você.
Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Né? A atenção de João a dizer, olha, não confie em tudo que você está ouvindo, não. Avalia, que espírito é esse aí? Esse é o espírito do anticristo? Esse espírito nega Cristo? Ou esse espírito é o espírito de Deus? É lamentável, muitos cristãos têm um posicionamento de esquerda, e não a esquerda política, porque eu até defendo o debate de direita e esquerda, não é isso. É defender com unhas e dentes uma posição unilateral de governo que é contra a igreja e os princípios da família e do cristianismo, mesmo num país cristão. É lamentável isso. Infelizmente, as maiores batalhas que o cristão tem a enfrentar são as de perceber que as ações de ordem pecaminosa já não são tão nocivas quanto as boas ações. E boas intenções que há no coração humano o afasta de Deus. Olha que interessante isso aqui. Tem muita gente perdido porque está fazendo coisa boa, perdido na filantropia ao invés de se manter em comunhão com Deus. Esse espírito de discernir se aquilo que eu estou fazendo de bom, ele me afasta de Deus, se Deus continua sendo o centro da minha bondade, esse espírito de discernimento, esse espírito tem sido difícil de encontrar. A sutileza com a qual nós nos perdemos fazendo coisas boas é absurdo. Inúmeros crentes vão ao inferno porque deixaram o mal e estão envolvidos com o bem, mas Cristo não é o centro deles. Olha a frase de Leonardo Ravenhill. Todo mundo reconhece que Estevão era cheio do Espírito Santo quando estava realizando maravilhas. Porém, ele era tão cheio do Espírito quanto estava apedrejado até a morte. E naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, e o Senhor vai responder, eu nunca vos conheci. E isso porque a gente passa muito tempo fazendo coisas boas e se esquece de fazer as coisas certas. O evangelho não é aquilo que dá certo, nós não pregamos o evangelho porque ele é uma coisa boa. Nós pregamos o evangelho porque ele é salvação para todo homem. Minha câmera talvez vai parar aqui. Vale lembrar que nenhum cristão está isento do posicionamento em relação à ideia de um governo global, quando essa realidade chegar. Muitos que ainda não expressaram a verdade acerca da fé, negarão em seu Cristo em favor de um suposto bem maior. Ao fim dos tempos, após se encontrarem com Jesus pela morte ou por meio da sua vinda, algumas pessoas sentirão na pele a dor de estarem em uma igreja sem estarem em Cristo. Os dias se tornarão tão sombrios que o que hoje entendemos como felicidade, alegria e liberdade será apenas uma memória. Até que o Cristo venha, devemos nos posicionar na defesa do Evangelho e dos seus princípios. 2 Pedro 3, de 11 a 12, diz, visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. A santidade deve refletir o caráter de Cristo e não o estereótipo do evangelicalismo moderno. A piedade deve ir além das obras sociais, deve ser ações praticadas com amor real e ágape. A pregação do evangelho apressa a volta de Cristo. E esse evangelho será pregado por todo mundo, este evangelho do reino, para testemunho das nações, e então virá o fim. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha sido abençoado pela nossa aula de hoje, que você possa compartilhar esse material e Deus abençoe. Se inscreve aqui no nosso canal, assine o sininho de notificação. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.